Oi gente, tudo bem? Bem-vindos à aula de produção de vídeo, tá? Meu nome é Fabrício Mazarino, eu tenho a formação, tá, em publicidade e propaganda e também em rádio e TV, tá? Eu sou fotógrafo, sou produtor de vídeo, cenógrafo, trabalhei já com direção, produção de roteiro, tá? Tenho uma produtora de vídeo e já trabalhei também em algumas emissoras de TV. E eu vim aqui hoje para falar para vocês um pouco, tá, gente, de produção de vídeo, porque é muito conteúdo, tá? Mas a gente não tem, né, tanto tempo, tantas aulas assim, para poder esmiuçar tudo. Mas a gente vai passar o básico, tá? De toda a parte de produção. Então, desde os conceitos ali de gravação, de como se monta uma imagem, tá? Vamos falar de roteiro, vamos falar também um pouco de equipamentos, vamos falar um pouquinho de edição de vídeo, que é uma parte mais complicada, mas a gente vai tentar aí englobar o máximo de conteúdo possível, tá? Para vocês saírem aí com uma boa noção do que de como, né, produzir um vídeo, tanto para a internet, ou então você podendo, os conceitos são os mesmos até para você poder produzir vídeo de TV, etc. Mas hoje em dia a gente sabe que para a internet é o que a gente mais consome hoje em dia, né? Então, gente, nos dias de hoje, a gente pode considerar que a gente está mais perto de um conceito lá de trás, lá da década de 1960, tá? Que era do cinema novo brasileiro, que foi um movimento de cinema começado aqui no Brasil, que foi num período depois da Segunda Guerra, que aqui no Brasil surgiu esse movimento, indo um pouco contra o que era feito no cinema de Hollywood, tá? Que é esse cinema novo, que tinha esse conceito de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Por que eu falo que hoje a gente está mais próximo? Porque praticamente todo mundo hoje tem uma câmera na mão, né? A ideia na cabeça sempre teve aqui, mas a câmera na mão antes era um problema. Como vocês podem ver aí na foto, né, a gente tem um dos nossos maiores cineastas, né, aqui do Brasil, o Glauber Rocha, né? Tá ele ali com uma câmera daí na década de 60. Vocês podem ver que era uma coisa... Essa ainda é uma câmera até que compacta, tá? Ela não é uma câmera muito grande. Para televisão eles usavam câmeras maiores, mas essa é uma de cinema. Mas vocês podem ver que não era um equipamento fácil de carregar, né? Ela está ali num tripé, né? Olha o tamanho ali das lentes, né? Você vê que na foto nem aparece inteiro, né? Ela cortou um pedacinho ali da câmera. Mas ele veio com esse conceito novo para o cinema, né? De botar a câmera na mão e sair fazendo filme. Então, ele tinha filmes usando poucos equipamentos, né? Usando muitas vezes uma câmera só mesmo. Mas para ele o mais importante era isso, era a ideia na cabeça. E aí você pegar a câmera e sair para produzir. Na década de 60 no Brasil a gente teve muito disso, tá? A gente teve uma produção muito forte, foi uma época muito produtiva no cinema brasileiro. Muito por causa desse conceito do cinema novo, tá? Então aqui, ó, vocês podem ver nessa imagem que a câmera era grande, né? E hoje em dia, olha aí, ó, um esqueminha de como é uma produção de vídeo com equipamento atual, né? Olha o tamanho, a diferença do tamanho da câmera, né, gente? Ali a pessoa se produzindo sozinha, né? Tá gravando um vídeo aqui, provavelmente um vídeo para canal de YouTube, né? Que eles estão usando aqui, ó, tem uma câmera só, focando ali, mostrando a mesa, mostrando a pessoa, né? Alguns equipamentos ali de iluminação para o fundo, né? E a pessoa produzindo o próprio vídeo sozinha, né? Apesar de a gente falar o conceito da câmera da mão, nem sempre a câmera está na mão, né? E aí você fala, mas tá com equipamento, tem câmera, tem tripé. Só que hoje em dia continua não, é cada vez mais fácil, tá, gente? Aqui ela tá na imagem, vocês veem uma pessoa fazendo uma coisa um pouco mais com uma pegada um pouco mais profissional, tá? Se você quiser fazer uma coisa mais amadora, também não é impossível hoje. É muito mais fácil do que antigamente. Por quê? Tá aí, ó. Quase todo mundo tem um celular e os celulares hoje têm câmeras com qualidade de imagem muito boas, tá? Você não precisa ter o celular mais caro para ter a melhor imagem, tá, gente? Tem gente que pensa assim, vamos até falar em marcas aqui, mas o pessoal fala assim, mas só fica bom se você for fazer com iPhone. Não, não precisa, tá? Tem celulares muito mais em conta do que o iPhone,
que fazem imagens com qualidade, tá? Principalmente se for para fazer vídeo para a internet, que não é uma coisa excepcional. E ainda digo mais até para vocês, gente. Muitas emissoras de TV hoje, tá? Para fazer jornalismo, não é nem só para fazer grandes produções, não, tá? Para jornalismo, hoje em dia, é muito mais prático você fazer as imagens nas ruas com celulares do que com as câmeras mesmo de vídeo, tá? Várias emissoras hoje já usam o celular como câmera para externa, tá? Em estúdio não, em estúdio não tem necessidade. Quando você está dentro do estúdio, você monta uma estrutura, aí é melhor usar uma câmera de vídeo, tudo, mas para a rua é muito mais prático hoje você sair com o celular. Isso não significa também que acabou o cinegrafista, que o repórter vai e faz sozinho. Não, não faz sozinho. Eles continuam com essa figura do cinegrafista junto, tá? Mas utilizando já o celular para poder fazer as matérias de rua. Tá? Ficou muito mais simples, é um equipamento leve, é fácil de levar, bateria é mais fácil, é compacto, né? É muito mais fácil. Então, com essa tecnologia que a gente tem hoje de celular, a gente realmente chegou, acho que quase no nível máximo aí que a gente poderia chegar para poder executar o grande mote aí do cinema novo, né? Da câmera na mão e a ideia na cabeça. Uma das provas, né? Uma não, né? Algumas, vou falar mais de uma para a gente também não dar preferência, né? Das provas aí que a gente tem de que é possível, né? Você hoje fazer esse esquema, são as redes sociais, né? O YouTube, nem tanto. O pessoal ainda, muitos para produção de YouTube, já preferem usar uma câmera mesmo, né? Uma câmera de vídeo, etc. Mas se vocês pegarem Instagram, TikTok, Kawaii, né? Todos são... a maioria dos vídeos são produzidos no celular, tá? Depois a gente vai entrar no assunto mais aprofundado para vocês saberem as diferenças, né? Por que dá para você fazer mais com celular em umas plataformas e em outras é melhor você fazer com câmera, né? Tem a orientação do celular, né? Como é que você utiliza, como colocar, como usar a câmera. Nós vamos falar isso mais para frente aí ao longo do nosso curso, tá? E aí, gente, para vocês conseguirem montar o vídeo de vocês, não é simplesmente você pegar a câmera e sair filmando, né? Pode parecer que é uma coisa simples, principalmente quando você tem a câmera no celular, mas você precisa ter alguns conhecimentos para você poder fazer um filme mais bonito, você ter uma qualidade melhor de imagem, né? Que são vídeos que vão te ajudar. Isso a gente falando na produção de vídeo assim já pensada, não estou falando de vídeo incidental que você faz, que nem quando você pega vídeos de alguma coisa que está acontecendo na rua, que é o que acontece muito quando você está com o celular, né? Você está na rua, você aproveita ali, viu alguma coisa, já gravou, ou então você grava alguém ali da família rapidinho, tudo, né? Esses normalmente você acaba fazendo ali muito rápido e não pensa, mas quando você está pensando na produção do vídeo, você tem que levar em consideração essas técnicas, né, que nós vamos falar agora, que são os elementos de linguagem audiovisual, tá? Que são o quê? São técnicas utilizadas para a composição estética do vídeo, tá? E aí, quais são elas? Eu tenho aqui listado, vocês podem ver aqui no slide, nós temos aqui o quadro, o ângulo de visão, tá? O eixo e a profundidade de campo, tá? Então, gente, aí vocês vêm aqui. Temos essa imagem aqui do lado. Vou colocar ela aqui em tela cheia para vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Que eu vou exemplificar aqui para vocês como é que a gente consegue ver todos esses elementos, né? Então, gente, aqui nessa imagem, existe uma coisa que a gente chama que é o quadro, né? O quadro é como a própria palavra diz. Quando você pensa num quadro, você pensa o quê? Naquela imagem, na parede, bonitinho, né? E a gente sempre pensa a imagem assim. Por isso que tem a palavra que é o enquadramento, é quando você monta essa imagem, né? Então vocês podem ver aqui, né, que tem essas mãos aqui, fazendo um quadradinho ali,
né, que é uma pessoa imaginando um enquadramento, né, para essa imagem que ele está fazendo, né, que seria aqui do barco, né? Ele está aqui tentando fazer o enquadramento, né? Aqui, ó. Deixa eu apontar aqui para vocês, ó. Ele fazendo aqui esse enquadramento do barco, tá? E quando a gente fala em enquadramento, a gente tem uma divisão desse enquadramento, que ele é dividido em planos, tá? E aí eles são organizados como se fosse uma ordem numérica. Então a gente tem o primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano, tá? E eles são como se fossem camadas. Então, o primeiro plano é a primeira camada, que é o que está por cima de todos. No caso dessa foto, é aqui, ó, essas mãos, ó, elas estão no primeiro plano. Por quê? Porque é o que está mais perto do que seria a lente, ó. Tá vendo? Esse aqui é o primeiro plano, as mãos estão em primeiro plano. E aí a gente pode dividir nessa imagem em diversos outros planos. Normalmente a gente divide em 2 ou 3 planos, tá? Que seria o primeiro plano, o segundo plano e o plano de fundo. Às vezes a gente divide só em 2, primeiro plano e plano de fundo. Mas a gente pensa, normalmente eu gosto de pensar em 3, primeiro, segundo e fundo. Então o primeiro a gente encaixou aqui, que seriam as mãos, tá? Eu vou tentar dividir essa imagem para vocês irem entendendo, no máximo de planos que eu conseguir. Vamos ver, vamos contar aqui quantos a gente consegue. O primeiro é aqui das mãos. O segundo plano pode ser aqui, ó, tá vendo? Que tem essa calçada aqui, que é um pier, né? Eles estão numa região aqui de porto. Então a gente tem aqui esse segundo plano. Por quê? É o que está mais próximo do que seria os nossos olhos, né, ou a lente da câmera, na sequência. Então a mão está mais perto, primeiro plano. Segundo plano a gente tem aqui a calçada, né? Terceiro plano a gente tem o barco, que está aqui no centro, tá? Aqui a gente consegue dividir mais um plano. Teríamos um quarto plano, apesar de, se você for pensar espacialmente, esse prédio aqui, ele está na frente do barco. Mas, enquanto imagem, ele faz parte desse conjunto aqui, ó, que vem desse prédio por trás, ó, que passa tudo aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Então, esse aqui seria um quarto plano, tá? Vamos dividir mais, só como exercício, tá, gente? Não é necessário sempre dividir tantos planos. Temos aqui quarto. Aqui, ó, esse prédio aqui é um quinto, junto com esse aqui, ó. Eles estão mais ou menos na mesma linha. Um quinto plano, né? Teríamos um sexto plano aqui no fundo, ó, que junta esse prédio aqui, essa torre mais alta, e esse conjunto de prédios aqui que está embaixo, aqui, né, por baixo do pulso aqui, ó. Um sexto. E aí o último plano lá de trás, que é o plano de fundo, que seria esse céu aqui, tá? Seria um plano de fundo. Você conseguiria recortar essas imagens e ir colocando uma por cima da outra. E assim a gente consegue, né, montar os planos. Se fosse para ser o prático mesmo, seria o que eu falei para vocês. Primeiro plano aqui, as mãos. A calçada poderia até entrar junto, se não tivesse ninguém. Se tivesse alguém aqui, ela seria um outro plano, tá? Mas não tem ninguém aqui, então nada chama a nossa atenção aqui nessa calçada. Então ela pode ser considerada junto aqui em primeiro plano, tá? Em segundo plano, o barco, que é um dos assuntos principais, né? Que ele está aqui fazendo o enquadramento com a mão, tá? Seria o segundo plano. E o restante a gente já consideraria plano de fundo. Seriam todos os prédios e o céu, considerando aqui tudo como um plano de fundo só. Ok? Vamos dar sequência aqui. Voltando aqui então para a parte dos planos, né, gente? Vamos explicar. Ali a gente falou em primeiro, segundo, tudo mais considerando a posição deles, né? Mas os planos eles também são nomeados conforme o enquadramento que eles estão mostrando, tá? E aí vocês podem ver aqui na imagem. Tá vendo aqui, ó? A gente vai nomear os planos conforme o enquadramento, levando em consideração a figura humana, tá?
E só um detalhe, gente, por enquanto a gente vai estar falando dos enquadramentos com as imagens na horizontal, tá? Que a gente chama de formato, também pode ser chamado de formato paisagem, tá? Ou então 16:9, que é um formato horizontal, que é como a gente vê a nossa TV, tá? Então, os planos, né, de enquadramento, eles vão mudando sempre conforme tendo como referência o corpo humano. E aí, ele vai desde... Aqui ele está de trás para frente, tá, gente? Em cima aqui a gente tem o corpo inteiro, tá? Mas eu vou começar falando para vocês lá da linha de baixo. Vocês têm ali um GPG. GPG é grande plano geral, né? E aí ele vai aproximando, ó, vocês vão vendo que ele vai se aproximando, tá? Até chegar aqui no PD, que é o primeiro aqui em cima, né? Na linha, né? Na linha de cima, o primeiro, que é um plano detalhe. Nós vamos ver um por um, tá? De todos esses enquadramentos, para vocês entenderem como é que funcionam todos esses planos, tá? Cada um tem uma função, todos têm um nome, né? Aqui estão as siglas, tá? Não precisa decorar as siglas, o importante é você conhecer para você saber o que usar. Tem muitas, porque assim, essas siglas elas não são padronizadas, tá? Alguns países eles trocam o nome, tem gente, como o pessoal também não decora muito, não é padronizado, tem gente que escreve diferente, tá? Existem várias nomenclaturas, né? Em alguns livros trazem algumas nomenclaturas, outros livros trazem outras. Então eu peguei aqui que são as mais comuns, tá? Vamos passar aqui para a primeira para vocês entenderem. Então vamos lá. A primeira é o grande plano geral. O grande plano geral, gente, ele é um plano que ele mostra uma área muito grande. Normalmente ele aparece em começo de filme, ou então numa transição que vai mostrar um lugar, tipo assim, ele consegue colocar, quem está assistindo tem uma noção de onde a ação vai acontecer, tipo assim, se é numa floresta, se é numa cidade, né? Ele tem, normalmente são paisagens muito grandes, né? Muitas vezes até por natureza, ele ajuda a você se localizar geograficamente, tá? E é o grande plano geral, porque ele sempre está de longe, você não consegue ter muita noção de detalhes pequenos, normalmente é uma tomada aérea, né? Quando a gente fala em tomada aérea, é como se fosse, hoje em dia até mais fácil, né? Que a gente faz muita imagem com drone, né? As imagens que a gente tem feitas de cima com drone, né? São essas bem de cima, tá, gente? Não é muito perto não, coisa bem alta, parecendo bastante coisa. Essas imagens aéreas bem de longe, que são conhecidas como o grande plano geral, como vocês podem ver aqui na imagem. O plano geral, gente, que vem logo depois, né, a gente acabou de ver então o grande plano geral. O plano geral, ele é um que pega mais ou menos o pessoal de corpo inteiro. Lembra que a gente viu na imagem anterior? Vou até voltar aqui para vocês, aliás, na anterior não, quando a gente mostrou ali todos os planos, né? Eu vou voltar para vocês verem, né? Olha lá, a gente tem o grande plano geral e tem o plano geral logo na sequência ali, o PG, né? Que ele pega a pessoa de corpo inteiro, tá? É muito utilizado em alguns programas de TV, né? Que você tem ali o apresentador de pé, tem vários programas aí que a gente consegue ver eles utilizando esse plano geral, tá? É um que você pega a pessoa de corpo inteiro, normalmente quando você está com uma pessoa sozinha, né? Ou para você mostrar um cenário inteiro, né? Você pode mostrar o cenário inteiro no plano geral. Ele é o que a gente chama de um plano mais aberto, tá? Ele te dá uma boa noção de tudo que vai acontecer ali naquele espaço, né? No cenário que você está utilizando, tá? Um pouco mais fechado, a gente tem o plano conjunto, tá? Que ele é um pouquinho mais próximo, e aí ele é mais utilizado para mostrar um grupo de personagens, tá? Aqui na imagem vocês podem ver até que eu usei um grupo grande, mas o plano conjunto ele pode ser até assim, com 2 pessoas ele já pode considerar um plano conjunto, quando você foca ali em 2 pessoas. Eu quis usar um grupo grande aqui na imagem, que é para não esquecer
né, para ficar bem claro que é um plano conjunto. Para você lembrar, conjunto você sempre lembra de várias coisas juntas, né? Então aqui a gente tem essa imagem, que inclusive é um dos grandes filmes aí do cinema brasileiro, né? É uma cena do Cidade de Deus, tá? E aí você já tem personagens reconhecíveis no plano conjunto, tá? Para quem assistiu o filme, né, consegue olhar ali, é uma cena do meio do filme já, então quem está assistindo olha essa imagem e consegue reconhecer alguns dos personagens, né? Tem alguns ali que não são importantes para a história, então você vai ficar na dúvida de quem é, mas alguns dos personagens principais estão ali na imagem e você consegue reconhecer eles no meio do grupo, tá? Então o plano conjunto é isso, quando você enquadra uma ou mais, aliás, duas ou mais pessoas, tá? Fechando um pouquinho mais, gente, a gente tem o plano médio, né? Temos aqui na imagem de cima, como vocês podem ver, tá? O plano médio, que aqui com o nosso... esse aqui é uma imagem, deixa eu até lembrar para vocês, não sei se vocês assistiram, mas é uma cena do Game of Thrones, tá? É um plano médio, ele enquadra os personagens na altura da cintura, para cima, tá? A gente não vou falar, não pode enquadrar para baixo. Se fizer sentido na imagem, pode, tá? Mas aí ele vai mudar de nome, daí daqui a pouco a gente fala. Mas o plano médio é normalmente isso, é da altura da cintura para cima, tá? Acabando normalmente no alto da cabeça, tá bom? É um plano médio, então por quê? Porque é metade do corpo. Muito parecido com o plano médio, a gente tem o plano americano, tá? A gente fala que é uma variação. Ele é um pouquinho diferente do plano médio, por quê? Ele corta o personagem da cintura para baixo, um pouquinho para baixo da cintura, mais ou menos ali na linha da coxa, ou no máximo assim, para baixar bem, você vai pegar na linha dos joelhos, tá? Por que chama plano americano, né, e não plano médio ou um outro nome? Porque esse plano ele foi criado no cinema americano, tá, por causa dos filmes de faroeste, né? Eles precisavam que aparecesse o coldre da arma, né, para a hora que o cowboy vai sacar a arma. No plano americano não apareceria. Vocês podem até olhar, as duas imagens estão aí na tela, vocês podem ver que no plano médio vocês conseguem ver um pedacinho do cabo da espada ali na cintura, mas não dá para ver a espada legal. No plano americano, se fosse a mesma imagem, vocês veriam o punho da espada inteira. E aqui, né, no nosso cowboy aqui, vocês conseguem ver que ali dá para ver a arma inteira dele, né? Ele está com a mão em cima da arma, né? Se ele for sacar, você vai ver essa ação, que é a ação mais importante dentro de um filme de bang bang, né? Num filme de faroeste. O cowboy está sempre ali, um dos momentos mais tensos é a hora que ele saca e atira, né? E se você usasse o plano médio, não ia conseguir pegar, né, esse ponto que é super importante. Você pegaria cortado. Então, como foi o cinema americano que começou a usar esse tipo de plano, ele ficou conhecido como plano americano. Dando sequência, gente, vamos aproximar mais um pouquinho. A gente tem um plano que, como a gente falou lá, ele é chamado de primeiro plano, tá? Mas não só por ele ser o plano que está mais à frente, mas é porque ele dá esse destaque, do personagem que está em primeiro plano. Então eu peguei aqui essa imagem de outro clássico aí do cinema, né? O Iluminado, essa imagem de cima, né, onde está aqui indicado como primeiro plano, você pode ver, ele enquadra o que a gente chama de busto, né, que é aqui um pouquinho para cima da barriga, né, ele pega do peito para cima, né. Então é muito utilizado, esse é um enquadramento, gente, muito utilizado também em novela, tá? Filmes e novelas, ele é muito, muito utilizado, que é o primeiro plano. Na sequência, eu até peguei uma do mesmo filme, tá? Porque dá um exemplo perfeito, é o primeiríssimo plano, tá? Que a sigla dele é PPP, que ele enquadra apenas o rosto. E aí até, para não errar, gente, aqui a referência, vocês podem ver na imagem, ó, tá só o rosto, inclusive ele tá enfiando o rosto ali no buraco da porta para vocês poderem entender que é um enquadramento só de rosto, tá? Então, ó, o primeiro plano é do peito para cima e o primeiríssimo plano é um enquadramento só de rosto. Muito utilizado também em novela, por quê? Em novela, gente, a gente tem muito, a gente passa muito, a gente precisa passar muito a sensação de emoção.
E qual a melhor maneira de você mostrar emoção para alguém? É no rosto. Então esse primeiríssimo plano, ele dá um destaque para o rosto. E aí você consegue mostrar melhor, ele deixa a cena mais dramática, principalmente se é uma cena triste, né? Você fecha ali no rosto, a pessoa às vezes chorando. Você vai conseguir atingir mais as pessoas usando o primeiríssimo plano. Depois, fechando mais ainda, ó, e não é impossível, né? Dá para a gente chegar mais perto, é o plano detalhe, tá? Que também é conhecido como close, né? Ou close-up. Que ele faz o quê? É um enquadramento mais fechado ainda. Vocês podem ver que no primeiríssimo plano a gente estava enquadrando o rosto inteiro, tá? No plano detalhe, não é o rosto inteiro, é alguma parte. Ele pode ser, nesse caso que é um plano detalhe do rosto, ele está fechado no olhar. Então ele pega aqui, ó, um pouquinho acima da testa, né? Aliás, um pouquinho ali na linha da testa, pega o olhar e o nariz. Ele já morre, ele não mostra a boca, né? Então o plano detalhe é isso, é um detalhe. Aqui a gente poderia falar que, na verdade, se vocês prestarem bem atenção nessa cena aqui, que é do filme do Harry Potter, vocês conseguem ver que no detalhe dos óculos dele, vocês enxergam o outro personagem, tá? Por quê? É um plano detalhe do óculos e não do rosto. Porque vocês têm que prestar atenção no que está aparecendo no reflexo dos óculos, tá? O plano detalhe, né, o close, ele também não precisa ser na pessoa. Ele pode ser num objeto, pode ser uma caneta, pode ser um telefone, né? Que às vezes é uma coisa que vai acontecer, né? Que nem aquele momento de tensão, o telefone está em cima da mesa, ele vai tocar, ele não vai tocar, pá, e aí você faz esse plano detalhe do telefone. Né? Você começa ali com a câmera fechadinha no telefone e de repente o telefone toca. Né? A gente já, de tanto que isso já aconteceu nas filmagens, a gente sabe que é isso que vai acontecer. Você focou no objeto, é porque aquilo ali tem alguma importância para o que vai acontecer. Tá? Então a gente usa muito o plano detalhe para esse tipo de coisa. Aí a gente tem esses dois planos, tá? Que tem nomes chiques, né? Que é o plongé e o contre-plongé, né? Que são os termos franceses. Eles são enquadramentos que daí eles mexem no posicionamento da câmera, tá? Por enquanto a gente estava vendo no enquadramento, né? O quanto a câmera mostra, como se a gente estivesse indo para frente ou para trás ou fazendo zoom, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso, que isso aí também são elementos de linguagem visual. Mas por enquanto a gente estava falando só do enquadramento. Agora a gente vai falar da posição da câmera, tá? E o que é o plongé e o contre-plongé? É o posicionamento da câmera num nível mais alto ou mais baixo, tá? O que é? Plongé a palavra em francês que significa mergulho. Então o plongé é quando a câmera está para cima do assunto, né? Para cima do que a gente está filmando. Então, como vocês podem ver aqui nessa outra cena aqui de Harry Potter, né? Que é essa de cima, ela foi gravada em plongé, porque a câmera está de cima e o personagem ele está mais para baixo, né? Você vê que ele está até apontando para cima, né? A varinha dele, como se ele está olhando para cima, né? Você vê pelo olhar dele que ele está olhando para alguma coisa que está mais alta do que ele. E a câmera ajuda a dar essa sensação do que está ali na frente dele está acima, tá? Porque ela dá essa sensação de mergulho. É como se a imagem tivesse vindo de cima para baixo, num mergulho, tá? E aí, o oposto, né, é o contre-plongé, que é a câmera vindo de baixo. E aí temos aqui esse filme que eu deixei aqui, essa imagem, que é do Bastardos Inglórios, né, do Quentin Tarantino, né? Tem essa cena aqui que foi gravada em contre-plongé, que é a câmera vindo de baixo. Então é como se a pessoa estivesse olhando de baixo para cima, tá? Isso dá uma sensação de submissão, tá? Quando você quer passar essa sensação de que o que está ali é superior a você, né? No caso aqui do filme, para quem não assistiu o filme, é uma câmera que seria a visão de uma pessoa que está amarrada e foi rendida por essas outras duas pessoas. Então elas estão olhando ele de cima, estão ameaçando, né, essa pessoa. E quando você coloca a câmera assim, você dá essa sensação. Nos dois ângulos aqui, você tem também uma coisa que a gente chama com relação a posicionamento de câmera, tá?
que a gente chama de câmera subjetiva, tá? Que também é um elemento que a gente pode usar, que é a câmera como se fosse a visão de um personagem, tá? A gente chama de câmera subjetiva. Então, quando quem está assistindo tem a mesma visão de que teria um determinado personagem. Tá? Isso foi muito utilizado em alguns filmes. Teve um muito forte que eu recomendo, né, se vocês quiserem ver, é o início do Resgate do Soldado Ryan. Tá? Ele foi gravado em câmera subjetiva, inclusive com a câmera tremendo, né, que é um outro elemento de câmera que a gente também usa, que a gente chama de câmera nervosa, que é essa câmera tremida. Né? Esse filme, O Resgate do Soldado Ryan, ele usa a câmera subjetiva com a câmera nervosa, né? Que aí você tem a sensação, quem está assistindo tem a sensação de que está ali dentro da cena mesmo. Tá? É muito legal. Então tem vários filmes de guerra que se utilizaram desses dois recursos, a câmera subjetiva e a câmera nervosa, para colocar o espectador ali dentro da ação. Tá? Ele dá uma sensação muito interessante, eu recomendo. Teve outros, se eu não me engano, 1917, que é outro filme de guerra. Teve um agora recente, que é o Nada de Novo no Front, eu acho que ele também tem alguma coisa de câmera subjetiva. Tá? Filmes de guerra funcionam muito bem. Você fazer algumas sequências de batalha em câmera subjetiva coloca realmente a pessoa ali dentro da ação. Tá? Isso chama muita atenção para a produção do seu vídeo. E aí, gente, eu vou colocar aqui para vocês um videozinho, tá? Para vocês acompanharem, mostrando alguns exemplos com trechos de filmes, tá? Mostrando esses enquadramentos.
Então, gente, com as imagens ficou um pouco mais fácil de ver dentro dos filmes, né? Então, terminando agora essa parte dos planos, a gente encerra essa primeira fase aqui de elementos de linguagem visual, beleza? Na próxima aula, nós vamos continuar vendo mais alguns elementos, tá? Antes da gente dar sequência para outros passos aí da nossa disciplina aí de produção de vídeo, tá certo? Então a gente se vê na próxima aula, gente. Até mais!